E aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Concelho de Guimarães, habitualmente com Carlos Caneja Amorim, Francisco Teixeira e Mariana Silva, que nos próximos 50 minutos vão manter olhares atentos e plurais sobre o que de mais importante tem acontecido ou poderá vir a acontecer no Concelho de Guimarães. Ora, estamos numa semana marcada pelo início de mais um ano letivo, o que, no entender do painel do Guimarães em Debate, é motivo mais que suficiente para concitar as nossas atenções de hoje. Ora, e nada melhor do que termos alguém com especiais responsabilidades no que toca à educação em Guimarães para connosco ajudar a compreender o que se pode esperar então deste novo ano escolar. Temos connosco a doutora Adelina Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães, vereadora que, entre outras atribuições, tem consigo o pelouro da educação. Ora, a doutora Adelina Pinto, além das responsabilidades políticas, é uma profunda conhecedora da escola, já que é licenciada em História, professora, mas também tem uma significativa experiência na gestão escolar, já que foi, entre outras funções, presidente do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas Mário Cardoso, em São João de Ponte. Doutora Adelina Pinto, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite para estar aqui presente connosco, a olhar nos próximos 50 minutos para aquilo que se poderá esperar deste novo ano letivo no que diz respeito ao Concelho de Guimarães. E se me permite, como, primeira pista para conversarmos aqui um pouco, eu lembrava que, já no final do ano escolar transato, as câmaras municipais foram-lhes atribuídas novas competências. Agora, responsabilizam-se também para os estabelecimentos escolares do ensino secundário. E assim sendo, doutora Adelina Pinto, perguntava-lhe como é que está a correr esta transferência de competências e, já agora, se o envelope financeiro que foi motivo de tantas queixas pelas diferentes câmaras no país está a revelar-se ou continua a revelar-se insuficiente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nesta abertura do ano letivo. Mais um ano letivo, eu já lanço anos letivos há mais de 30 anos em diversas funções e acho que nunca tive um lançamento do ano letivo que fosse completamente sossegado. Há sempre, mas se calhar este desassossego também é que nos leva mais longe. Bem, diretamente à sua questão, é um ano diferente porque temos efetivamente a descentralização de competências, com as competências que, entretanto, ganhamos, quer das escolas básicas do segundo e terceiro ciclo, quer do secundário. E o que é que eu posso dizer? É óbvio que o envelope financeiro, indo diretamente e não fugindo à sua questão, é óbvio que o envelope financeiro não é suficiente. O envelope financeiro, quando foi negociado, foi um envelope financeiro antes do Covid, foi um envelope financeiro antes da guerra, e, portanto, hoje a realidade é completamente diferente. Aquilo que nós estamos a fazer é tentar, obviamente, que as escolas, que os alunos não tenham nenhuma percepção que há mudanças, isto é, que nós não tenhamos a mesma qualidade de ensino que tínhamos antes, e, portanto, isto significa que a Câmara vai assumindo todos aqueles déficits, digamos assim, que o próprio Ministério não está neste momento a assumir. Posso falar-vos, por exemplo, da questão da energia, posso dizer-vos, por exemplo, que na questão da energia das escolas, nós temos escolas em que quadruplicou o valor da energia, também todos nós percebemos isso. Portanto, nós temos de assumir, as escolas não podem ficar sem energia, tendo, obviamente, depois de ver junto do Ministério como é que somos ressarcidos desta diferença. Falo-vos, por exemplo, da questão do transporte dos alunos da educação inclusiva, que era uma situação que era feita por cada escola. Como sabem também, são transportados em táxi, em carros adaptados, e estamos a pagar 3 vezes mais o táxi do que era anteriormente, mas estamos a assegurar, com valores que já ultrapassam os 300 mil euros. E, portanto, estamos de alguma forma com as escolas e também dar aqui referência que Guimarães tem 16 unidades, o que no panorama nacional é diferente. Nós nunca tivemos os mega-agrupamentos, como se lembram, quando foi os mega-agrupamentos, apenas a Francisco Holanda entrou. Por exemplo, comparado com Braga, que só tem 6 unidades, não é? Nós temos 16. Os 14 agrupamentos e 2 escolas secundárias e, portanto, são 16 unidades, são 16 histórias de vida, digamos assim, de cada uma destas unidades e, portanto, há que, de alguma forma, conseguir articular tudo isto no que respeita aos transportes, no que respeita às cantinas, no que respeita à marcação das senhas e, portanto, tudo isto estamos a fazer em articulação com os agrupamentos, com as direções, na certeza que os alunos não perderão, obviamente, qualidade. Como é que tem corrido esse diálogo entre a Câmara Municipal e os diferentes agrupamentos?
O diálogo tem corrido bem, nós temos uma relação muito boa com os agrupamentos. Como disse na minha breve introdução, eu fui diretora de um agrupamento e, portanto, tenho esta facilidade de saber do que estou a falar quando estou a falar com os diretores dos agrupamentos. A maior parte deles foram meus colegas enquanto diretores de agrupamento. E, portanto, não quer dizer que não haja aqui questões divergentes, como é óbvio, mas a divergência é absolutamente normal. E portanto, passa sempre por um diálogo, por um entendimento, por uma relação muito próxima que nós fazemos questão de manter. E, portanto, sim, este entendimento facilita, obviamente, muitas das questões e muitos dos problemas, que eu não vou dizer que não existem neste momento, para resolver e que são, obviamente, muito mais facilitados na sua resolução. Doutora Adelina, hoje na reunião da Câmara da quinta-feira, a doutora Adelina, entre várias considerações que fez, deu uma notícia que, pelo menos, achei interessante, é que neste ano letivo temos mais de 200 alunos no primeiro ciclo. E muitos desses alunos provêm de comunidades de imigrantes. Certo. É uma novidade, é algo que, de novo, de significativo, que está a acontecer no panorama escolar em Guimarães. Certo, e é ótimo. Deixe-me que lhe diga que eu acho que Guimarães tem de ser uma cidade cosmopolita e uma cidade que recebe e que tem esta interculturalidade que só faz bem também às nossas crianças e aos nossos jovens. Dizer que aquilo que eu referi na reunião de Câmara é que nós temos mais alunos no pré-escolar e mais alunos no primeiro ciclo. Isto tem a ver penso com duas coisas, vamos depois analisar, todos estes dados são muito, obviamente, em cima do joelho e, portanto, estão agora, e mudam todos os dias, estamos ainda nesta fase, mas temos, por um lado, o facto de nós termos, hoje que se discute tanto a escola a tempo inteiro, o que é certo é que a escola a tempo inteiro aparece como resposta às comunidades, aos pais, e o facto de nós termos uma escola a tempo inteiro e uma oferta de qualidade, quer no jardim de infância, quer no primeiro ciclo, está a trazer-nos mais alunos, portanto, uma opção dos pais encarregados de educação, e depois tem, obviamente, aquilo que eu disse também, esta referência multicultural de um número substantivo de crianças e jovens que nos aparecem nas escolas, nomeadamente brasileiros, estamos agora a ter uma pressão grande do Brasil, mas também os ucranianos que já estavam cá desde o início da guerra e que se mantêm, como sabemos, e depois as outras comunidades que também já tínhamos, não é? Quer dizer, as comunidades na zona da Virgínia Moura que têm vindo a adiantar. Dizer-vos também que a experiência que tem sido feita por muitas escolas com esta interculturalidade e esta adoção destas novas crianças que nos aparecem com línguas diferentes, não só com dificuldade na língua materna, mas temos muitas destas crianças que têm muita dificuldade, nomeadamente no inglês, isto é, aqui patamar, como foram os ucranianos, muitos deles não falavam inglês, e isto está a fazer com que as escolas se desenvolvam de uma outra forma, de uma outra maneira de dar soluções, está a fazer com que as nossas crianças sejam muito mais abertas a estas novas culturas, estas novas crianças, e somos sempre muito bem entendidos como saber receber bem estas crianças, e por isso é ótimo, eu penso que é um fator positivo, que obviamente não emerge de nada do que eu faço, portanto não há aqui nenhuma, mas de uma situação mundial em que Portugal é neste momento um país que recebe muitos migrantes. Posso ter aqui a iniciativa, eu começaria por cumprimentar a doutora Adelina Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal, e não queria deixar já também de fazer um reconhecimento público, no fundo, um aplauso para a sua presença aqui, porque não deixa de enriquecer a democracia quando o poder público aceita debater. E com máxima honestidade acho que é devido o agradecimento e o reconhecimento pela sua presença, porque de facto, no meu entendimento, é louvável. Mas vamos começar já as hostilidades. E começámos já por uma questão duas questões macro no sentido mais global, depois terei aqui numa segunda intervenção questões mais particulares. Uma questão macro tem a ver com um tema que me é muito querido, que é eu entender que o centro, Lisboa, digamos assim, o governo, não tem tratado o Guimarães da melhor forma. E no plano da educação é uma das questões que eu entendo que não é fazer voz grossa, não é gritar, mas julgo que devemos ser mais exigentes e sindicar mais, que é uma questão que a doutora Adelina Pinto, inclusivamente, já se referiu em várias intervenções públicas, quer ao Porto Canal, quer agora recentemente, e acabou por dizer também nas suas declarações introdutórias, de que de facto o envelope financeiro reporta-se a 2018 e que é claramente curto. E que Guimarães vai, no fundo, adiantar os valores que, no fundo, não têm cabimento nesse montante,
E, portanto, aí é uma das primeiras questões que é uma questão política que eu entendo. Que eu entendo que Guimarães deveria, de facto, não direi chegar ao limite ao que Rui Moreira chegou no sentido de debater de frente, mas julgo que deveria ter sido mais assertivo no sentido de dizer claramente que não será o orçamento municipal a financiar uma atividade que deveria ser a nível central e que, necessariamente, a partir do momento que temos que deslocar, inclusive referiu e bem agora na declaração inicial a questão da energia, porque de facto vai quadruplicar e não sabemos até em que montantes, que de facto terá impacto no orçamento municipal e que se vai para um lado não vai para o outro. E portanto, acho que, acho que todos reconhecem que é um tema que eu trago aqui muitas vezes, acho que nós de facto devemos bater mais de frente com o Governo, seja de cor política ele tiver. Não estou a falar agora deste porque é do PS. E outra questão que gostaria que me esclarecesse e qual é a sua visão, de que também relacionado com a transferência de competências, ficaram eu digo só porque lá está, também tem a ver com este aspecto reivindicativo, que foi as obras para 3 escolas, Pevidém, São Trocato e Santo Simões, que ficaram salvaguardadas as obras, inclusive São Trocato, já há muito que nós, a Junta de Freguesia e a comunidade o exigia, e nestas 2 localidades, nas outras 2 escolas, de igual forma. Guimarães, o Executivo de Guimarães tentou incluir aqui mais escolas, quais é que, no seu entendimento, deveriam também ser incluídas e qual foi, no fundo, lá está, se o Governo, porque é que o Governo não se mostrou sensível a incluir mais escolas. Porque, por exemplo, nós temos, inclusivamente foi visitada pelo Ricardo Araújo, Presidente da Comissão Política do PST, recentemente a Escola da Bação, que há mais de um ano que deveria já estar em obras, deviam ter iniciado obras, e que infelizmente não sucedeu e possivelmente só para o próximo ano letivo é que os alunos de Abação voltarão a ter aulas na sua EBA1. Mas como esta, inclusivamente, João de Meira, a questão do pavilhão gimnodesportivo. Houve essa tentativa, qual foi, já sabemos que a resposta foi não, porque só ficaram as 3 escolas, mas no fundo esta relação com o Governo e com o Poder Central, se entende a minha crítica de que deveríamos ter sido mais assertivos. Bem, eu acho que fui assertiva que a ver no meu diálogo político com o Governo. Se calhar não foi tão comunicado, porque obviamente há aqui outras questões que me devem imaginar. Eu também acho que nós devemos exigir mais do Governo, seja ele qual for. E há muita noção a partir de Lisboa, que seja qual for o Governo, e eu, enquanto estou na Câmara, já tive as duas experiências, desta periferia que é cada vez mais longe. Não é? Em vez de se aproximar, parece que se distancia. Nós temos, por exemplo, às vezes uma dificuldade imensa nas coisas mais simples, que é se for preciso ir a uma reunião em Lisboa, eu rapidamente estou em Lisboa, mas se for preciso alguém de Lisboa vir aqui, parece que o duplicou ou quadruplicou, não sei qual é o efeito, mas há aqui algum efeito que nós um dia deve haver qualquer efeito. E eles querem ganhar porque a visita é mais bonita aqui em Guimarães. É muito mais bonita, pronto. Mas, efetivamente, mas isto é geral, não é só com o Governo, é com... Sim. Eu tive há poucos anos uma pessoa que me pediu de Lisboa, por causa até de uma... E era de uma televisão que me perguntou se nós já tínhamos fibra. E eu disse também tínhamos carros. Eu disse também já tínhamos carros. E, portanto, isto foi há 2 ou 3 anos, até para gravarem cá uma novela. E, portanto, há esta realidade vista do Terreiro do Paço, que parece que somos todos, assim, uma aldeia recôndita, perdida no mapa. E, portanto, eu sou muito crítica em relação a isto, muito crítica e muito exigente. E aquilo que diz faz todo sentido, que é a minha preocupação. E que eu já tenho debatido em vários sítios e não tenho estado a esconder essa preocupação que é minha. Aquilo que acontece é que se o Governo não nos ressarcir destas verbas que nós vamos adiantando, significa que a qualidade que nós dávamos aos nossos alunos pode ser posta em causa. Isto é, a verba que eu tinha afeta todos os anos ao meu orçamento para projetos, para apoio aos alunos de autocarros, de visitas de estudo, tudo aquilo que nós damos em grande quantidade, os meninos que vão ao teatro 3 vezes por ano, que vão aos museus, que fazem isto, tudo isto são valores muito substantivos. Obviamente que o dinheiro não estica, como disse muito bem. Portanto, essa é uma preocupação muito grande, que nós fomos, nomeadamente a questão dos transportes das crianças com necessidades educativas especiais, da educação inclusiva, nós demos conta que temos um número substantivo de crianças, que não é do Concelho de Guimarães, a frequentar as unidades, nomeadamente a unidade de autismo, no Concelho de Guimarães. Isto traz valores enormes, que não vem já de um poder central, vem de um poder local, que é nós estarmos a assumir este pagamento. Como devem imaginar, eu não posso dizer a uma criança que vai deixar de ter a escola onde está, nomeadamente uma criança autista ou com paralisia cerebral, ou quer que seja,
porque de repente há uma transferência de competência. Portanto, nós temos de assumir. Aquilo que está escrito neste momento é que o Governo se compromete a que no final haja um encontro de contas e que nós consigamos perceber que há aqui um déficit que ele coloca. Portanto, completamente de acordo que nós temos de exigir, e eu digo a bem das nossas crianças. Quando o Sr. Ministro esteve cá, eu dizia-lhe isto, é bem das nossas crianças. Nós não estamos a desviar o dinheiro para fazer mais uma obra ou a dizer que não se faz a rotunda ou uma coisa qualquer, que há sempre esta ideia que os políticos só gastam dinheiro nessas coisas. Não é de todo isso. É o dinheiro que nós gastamos com as escolas. Porque, obviamente, depois não temos capacidade. E, portanto, sim, mas nós temos feito essa exigência junto do Governo. Aliás, houve, segundo o Sr. Delegado, houve apenas 2 municípios que tentaram exigir junto do Governo esse compromisso, nos quais foi Guimarães, e eu tenho um compromisso a dizer que sim, haverá um encontro de contas e, portanto, eu acredito sempre que as pessoas estão de boa fé, até provas em contrário. E, portanto, sim, de acordo, e é uma preocupação grande minha, nomeadamente até final do ano letivo, porque eu nunca sei se eu gastei até este momento mais de 300 mil euros em transportes para os alunos da educação inclusiva, é óbvio que este dinheiro, neste momento, eu não o tenho, não é? Portanto, e isto é obviamente preocupante, não será apenas em Guimarães, mas será, obviamente, de se conversar e de tentar encontrar aqui soluções. Mas peço desculpa por interromper, mas esse encontro de contas será muito difícil de fazer no panorama atual que temos no nosso Conselho e se falássemos pelo país fora ainda seria mais difícil, ou será mais difícil para o Governo fazer esse encontro de contas com todos os municípios, tendo o parque escolar a nível nacional, as dificuldades que tem e o número exorbitante de escolas que necessitam de obras e obras urgentes e dinheiro que tem que ser investido nos nossos alunos, porque os nossos alunos é que são o pilar central das escolas, não é? É para os nossos alunos que nós estamos a trabalhar, que estamos a investir, quer seja o Governo, quer seja o município. E por isso, daqui para a frente, será sempre a gastar mais. Será sempre a necessitar de mais verbas para as dificuldades que a Câmara vai encontrando e que já conhece. E que, com certeza, eu nem sequer coloco outra hipótese que a senhora vereadora, e antes de mais, obrigada por ter aceito o convite e por estar disponível para conversar connosco, mas há claras dificuldades em Guimarães, e é de Guimarães que estamos a falar, nas estruturas das escolas. Há muitas escolas sem biblioteca. O Caneja falava do pavilhão desportivo da João de Meira, mas a João de Meira também não tem biblioteca. E isto em 2022, uma escola que não tem pavilhão desportivo, nem tem biblioteca e que sofreu umas obras profundas de reestruturação, parece quase impossível e podia até tornar-se uma anedota. E por isso há aqui esta responsabilidade da Câmara Municipal, agora, não é? Com esta transferência de competências que não trouxe o cheque que deveria ter trazido e que isso também foi uma das questões que levantamos e que levantamos várias vezes, não só aqui, mas também a nível nacional, que é a transferência de competências é curta naquilo que deveria ser a nível financeiro, quer seja para o gasto de energia, quer seja para o gasto da água, das comunicações, porque uma escola que não tenha estas contas pagas fecha a porta porque não pode trabalhar. E depois todas as outras dificuldades. Nós hoje, aquilo que ouvimos, e é muito a propósito este programa, até porque dizia no início que as aberturas do ano letivo são sempre turbulentas, não é? e difíceis, mas esta abertura está a ser ainda mais difícil, com 60 mil alunos que não terão pelo menos um professor. E por isso há aqui dificuldades acrescidas. Há dificuldades acrescidas também de 2 anos de pandemia e que a Câmara fez um estudo e nós continuamos sem saber em que condições da saúde mental, um questionário que fez pelas crianças e continuamos sem saber quais foram os resultados e em que é que as nossas crianças estão a precisar de ter um reforço, quer seja na saúde mental, quer seja na motricidade, quer seja nos conteúdos e na aprendizagem. Porque nós estamos num momento de viragem. É um momento em que a escola tem que dar resposta a toda uma transição energética, uma transição digital, uma transição devido à Covid, devido à guerra, devido a todo este panorama que vivemos à nossa volta. E por isso precisávamos de perceber que
esta convergência de contas e este acertar de contas pode não acontecer. E por isso, qual é o futuro daqui para a frente? E que dificuldades é que estamos realmente a encontrar em Guimarães? Porque falamos destas 3 escolas que vão ter obras, mas podíamos falar de Creixemil, que necessita de obras há muito tempo e que não tem laboratórios decentes, os alunos passam frio no inverno e calor no verão, e por isso, se calhar, se puséssemos aqui na balança, se calhar a Santos Simões com Creixemil não estará a Santos Simões nas condições em que se encontra a escola de Creixemil. E há aqui todas estas preocupações, para além de outras que podíamos estar aqui a referir, até que estão muito na comunicação social e que as pessoas falam muito, que é o que o Carlos Neto diz, que as crianças passam mais tempo na escola, ou melhor, passam menos tempo no recreio do que as pessoas que estão nas prisões. E por isso precisamos de perceber em que é que as crianças que vivem em Guimarães, e não são só vimaranenses, não é? Como ouvimos já na primeira intervenção, e que usufruem do ensino, o que é que, se todas estão em patamares iguais. E se esta transferência de competências teve em consideração os diretores, os professores, os funcionários, os administrativos, os auxiliares, se todos foram ouvidos, se os pais foram ouvidos, se toda a gente foi ouvida, para que se possa realmente caminhar numa outra mudança para a educação. Vamos ouvir a senhora vereadora, Mariana. Bem, eu estaria aqui mais de uma hora a fazer esta difícil, é muito difícil, mas assim, tentando agregar e ser mais sintética. Em relação ao Afonso Henriques, tinha também sido, que o Dr. Canés tinha perguntado, em relação às escolas a necessitar de obras, a Afonso Henriques, efetivamente, é uma escola que nos preocupa e que não percebemos porque é que ela não consta nesta lista. Aliás, a doutora Adriana Pinto, em declarações aos jornalistas a propósito das obras, dizia que tinha pena de... Exatamente. Aliás, nós estamos a fazer uma solicitação com dados, nomeadamente da própria história da escola e dos anos que ela tem, das dificuldades que ela tem, exatamente para conseguir que ela integre esta lista. Portanto, não percebemos, efetivamente, não é que a Santos Simões não necessite, até porque a Santos Simões, confrontada com as outras escolas secundárias que foram intervencionadas pela parte escolar, tem, obviamente, uma diferença substantiva em termos da sua estrutura física, mas Afonso Henriques tem muito mais anos e tem muito mais dificuldades. E, portanto, nós estamos a tentar, obviamente, fazer essa intervenção. A questão das escolas e da intervenção nas escolas e da intervenção física, na minha opinião, não vai ser uma coisa que vai acontecer muito rapidamente, até pelos preços e pelos valores que neste momento estamos nas obras. Vocês sabem, a escola de Santo Turcato, que nós estávamos a pensar há 2 anos esta parte, quando começamos novamente, quando pegámos naquilo para efetivamente avançar, nós pensávamos que íamos gastar 1,5 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de euros, foi o que nós pensámos. Não sei se sabem, o concurso foi lançado com 4,6 milhões. 4,6 e temos apenas um concorrente abaixo dos 4,6 milhões e os outros estão acima, alguns dentro dos 20% que a lei permite. Ora, aquilo que nós todos temos de entender é que o dinheiro não estica. Os 4,6 milhões ou 5 milhões que nós vamos gastar com Santo Turcato era suposto, há 4 ou 5 anos atrás, que fazíamos intervenção em 2 escolas. Não é? Portanto, isto é válido para Guimarães, é válido para qualquer outro concelho e é válido para o Governo. E, portanto, não podemos escamotear que vivemos tempos difíceis e que, portanto, por muito que o Governo diga que vai afetar a verbas, tudo isto, vamos ver, eles já pediram, efetivamente, já temos indicação. Estas escolas não ficaram com estas dificuldades há 2 anos. Já temos, há aqui um investimento que não foi feito na educação. Não, mas foi feito na educação. Peço desculpa, mas nós temos um contrato de delegação de competências desde 2009 e recebemos por cada escola 20 mil euros. E posso-vos dizer que na escola Afonso Henriques a substituição do telhado do pavilhão custou 400 mil euros. Portanto, se vocês fizerem a conta, desde 2009 a 2022, quanto é que nós recebemos por essa escola, e só nisso, como devem imaginar, nós fizemos muito mais intervenção, portanto, há intervenção, há muito investimento. Mas esta intervenção já deveria ter sido feita pelo Governo, foi isso que eu quis dizer. O dinheiro não estica hoje, nem esticava antes. Mas já devia ter havido este investimento na educação, exatamente. Mas isso é uma questão que, como eu digo, não acredito que se resolva de um momento para o outro. Vamos tentar resolver e priorizar. E, portanto, a Afonso Henriques, sim, é uma escola que me preocupa, e que eu já disse publicamente, porque era uma escola que, na minha opinião, a seguir a Pevidem, devia ser intervencionada, porque são mais ou menos da mesma altura, com as mesmas dificuldades, e, portanto, também não percebemos porque é que ela não consta, e, portanto, estamos a fazer tudo isto, todas estas exigências, para que ela conste da lista.
Se não constar, obviamente, terá de ser dinheiro municipal, como era Santos Cato. Nós, quando fizemos a obra para Santos Cato, ou planeámos a obra para Santos Cato, não tínhamos nenhum compromisso do Governo em que o dinheiro viria. E, portanto, nós temos uma obra estimada, como sabem, em 4,6 milhões e não sabemos o que é que pode ser aqui ressarcido do Governo. Portanto, há coisas que nós avançamos mesmo sem o dinheiro, porque é prioritário para as crianças, são as nossas crianças, são os nossos jovens, e portanto, se formos a fazer contas, então não fazíamos, não é? Porque salvaguardávamos que não era a nossa competência, mas são os nossos meninos, portanto, são eles que podem estar à chuva ou ao frio, e portanto, este cuidado nós fomos tendo com o orçamento que temos, como é óbvio, não temos um orçamento absolutamente ilimitado. Depois, dizer só duas coisas, que é, em relação à questão da saúde mental, nós temos os dados, eles são públicos. Nós fizemos um rastreio de saúde mental para pré-escolar e primeiro ciclo, no âmbito do ProChild. Tivemos um número significativo de crianças que respondeu ao inquérito, outros não responderam, portanto aquilo era um inquérito livre, e tivemos um número também de crianças que foram acompanhados. E, portanto, aquilo que nós podemos ver é que temos um número ainda substantivo de crianças que precisam de apoio, porque, obviamente, a pandemia não os deixou nas melhores condições. Há algumas situações, obviamente, prévias à pandemia, mas esta também. E, portanto, esta questão da saúde mental tem. Um outro dado que tem neste pós-Covid, que eu também já hoje falei nele, tem a ver com a questão da obesidade. Portanto, nós já tínhamos um problema de obesidade, que já tinha sido detectado em 2013 com Guimarães, Cidade Europeia do Desporto. Nós já temos feito uma série de coisas nas escolas, como sabem, o facto de darmos a fruta, o facto de nós darmos o lanche, o reforço alimentar, os suplementos alimentares para serem vigiados. Portanto, já era este cuidado, mas vamos ter, efetivamente, agora estamos a trabalhar com o núcleo do hospital para trabalharmos a questão da obesidade. Uma questão que me preocupa muito tem a ver com os conteúdos e com as aprendizagens pós-Covid. Porque aquilo que nos mostrou, a evidência, e nós temos dados, é que todo o trabalho que nós fomos fazendo com as escolas ao longo dos últimos anos, com projetos, com estimulação das crianças, no fundo qual é o objetivo da política educativa que este município tem feito e que eu tenho liderado? No fundo é dar a todas as crianças as possibilidades que algumas já tinham. E este teve um efeito muito grande nas aprendizagens. Portanto, nós, se olharmos, como vocês, não sei se sabem, mas devem saber, o preditor de sucesso é a escolaridade da mãe. E, portanto, nós quando olhamos para os preditores de sucesso, nomeadamente em Guimarães, temos uma fraca escolarização das mulheres e, portanto, isto significa logo a partir de um preditor de insucesso. E aquilo que nós vemos nos dados, se compararem os dados, Guimarães tem dados muito positivos comparados com municípios à volta em que este preditor é mais baixo, e isto significa que esta tentativa de equidade foi dando resultados. Mas o que nós demos conta é que a escola, ao fechar 2 anos, o que é que acontece? A criança é devolvida ao seu contexto natural. E, portanto, todo aquele trabalho de estimulação que a própria escola fazia, no sentido de dar a todos o mais possível, de repente, nós tínhamos crianças que em casa tinham pais que, obviamente, os ajudavam nas aulas à distância, e tínhamos crianças que, obviamente, não tinham um computador, por muito que nós fizéssemos essa promoção, ou não tinham alguém que os ajudasse. E isto nota-se. Quando as crianças regressam à escola, nós sabemos que elas não regressam nas mesmas condições, porque tiveram 2 anos nesta volta àquilo que é a sua origem. E, portanto, esta questão dos conteúdos de aprendizagem é algo que nos preocupa e que nós continuamos a reforçar nas atividades e nos projetos que estamos a fazer com as escolas. E só para terminar, para que o diálogo seja possível, dizer só em relação ao professor Carlos Neto, que é uma pessoa que eu conheço, com quem, quando eu estava em São João de Ponte, ele fez o primeiro doutoramento sobre bullying, foi feito na Escola São João de Ponte, e era ele que era o orientador de doutoramento. E, portanto, eu conheço muito bem a linha dele, dos recreios, há muitos anos portanto, sei perfeitamente o que é que ele está a dizer e percebo o que é que ele está a dizer. Efetivamente, quando nós vamos a qualquer país, no outro dia recebi um casal sueco e estava-lhe a dizer com muito orgulho que a escola em Guimarães, dava uma resposta de manhã até à noite, e eles estavam a olhar para mim como se eu estivesse a dizer a coisa mais disparatada do mundo. Porque, efetivamente, eles têm uma outra forma de estar. E nós vamos, eu já fui à Finlândia, portanto, eu conheço essas realidades e sabemos que as crianças são autónomas, não significa que os pais estão em casa. Têm um trabalho, um processo de autonomia e de responsabilização que as nossas crianças não têm. Nós nunca falamos em ter ATLs para o segundo ciclo nas escolas. E agora fala-se onde é que ficam os meninos de 10 e 11 anos.
Porque esta é uma realidade nova, não era uma realidade. Eu fui diretora da escola até há muito pouco tempo e essa nunca era uma preocupação. Os meninos passavam a tarde em casa, iam de autocarro e iam para casa no final. Portanto, isto são tempos diferentes que também temos de equacionar esta superproteção. Essa é outra questão. Isto são tempos diferentes que a sociedade está a obrigar aos trabalhos da precariedade e a todo um conjunto de questões, por isso é que temos este problema. Temos de entrar na escola e dizer que a questão dos recreios é uma questão que me preocupa. Nós, nas atividades pós 5h30, portanto, atividades de animação e apoio à família, depois das 3h30 e as competências de apoio à família, o nosso esforço é dar aos alunos, é tirá-los da sala de aula, por isso é que eles têm as artes performativas, por isso é que eles têm o desporto, por isso é que nós não queremos que eles façam trabalhos de casa, porque eu acho que é absolutamente abusivo e não eficaz os miúdos fazerem o trabalho de casa. Acho isso um disparate absoluto. E, portanto, é que os miúdos, efetivamente, eles estão muito tempo na escola. Agora, esta não é uma questão da escola. A escola é reativa. A escola tenta dar uma resposta à sociedade, porque as mães e os pais precisam... Mas a escola também não pode ser um armazém. Isso é um armazém que seja um armazém de qualidade. Certo, mas isso, Mariana, vamos com aquilo que podemos. Exatamente. Vamos fazer das 7h30 às 9h, o que é que fazem os meninos e o que é que fazem os meninos das 5h30 às 7 da tarde. Esta é que é a questão, não é? É o que é que vamos ter. Se a escola não lhe der essa hipótese, diga-me o que é que faz uma mãe que sai às 7 da tarde. Tem que dar essa resposta, mas essa resposta tem que ser de qualidade. Isso é o que nós fazemos. É o que eu acho que nós fazemos. Vamos pedir ao Francisco Teixeira também o olhar dele, do professor e também do ex-dirigente sindical. Sim, exatamente. Vamos ao Conselho Municipal de Educação, não é? Exatamente. De qualquer maneira, antes de mais nada, cumprimentar a professora e vereadora e vice-presidente da Câmara, Adelina Pinto, agradecer-lhe o facto de ter aceito o nosso convite para estar entre nós, é um prazer. Esta história da escola o tempo inteiro é muito difícil de gerir por variedíssimas razões. Porque não há dúvida de que a escola a tempo inteiro, o conceito, a ideia e a prática da escola a tempo inteiro responde a uma necessidade e uma vontade dos pais. Quer dizer, os pais pedem a escola a tempo inteiro. A estrutura económica, social, de emprego em Portugal... A sociedade obriga a pedir. Sim, a sociedade, a maneira como estão organizados os horários de trabalho, a maneira como as famílias se organizam... pede a escola o tempo inteiro. E as autarquias, e nomeadamente a autarquia de Guimarães, a Câmara Municipal de Guimarães, dá uma boa resposta nessas componentes não letivas, se quisermos, curriculares de qualquer maneira, e, portanto tem que ser as escolas a definir exatamente o que é bom e o que é mau, mas não letivas, e dá uma boa resposta. E dá uma resposta que vai de encontro a essas necessidades dos pais. A outra pergunta que a Mariana e, de alguma maneira, a sua vereadora, estavam aqui a discutir é se não seria bom que a sociedade não fizesse esta exigência, se esta exigência não é uma má exigência, se não é uma realidade desagradável. Bom, eu devo dizer que é uma realidade desagradável. A minha opinião é que é, de facto, uma realidade desagradável. A escola a tempo inteiro... Era preferível que não houvesse escola a tempo inteiro. É muito mau ter as crianças na escola das 7 da manhã até às 7 da noite, ou seja, 12 horas por dia, como acontece com muitas crianças. Bom, mas de qualquer maneira, desde já, isto é uma exigência social e poder-se dizer que estão lá porque os pais as põem lá, porque os pais não são obrigados a pô-las lá. Não são obrigados a pô-las antes das 9 e não são obrigados a pô-las depois das 5 ou das 4 ou das 5h30 ou das 3h30, quando isso justifica, dependendo do modo como as coisas estão organizadas. Eu acho que a escola a tempo inteiro é um erro. Mas é um erro que decorre das nossas condições sociais. Já não concordo de todo com esta metáfora de que os alunos passam tanto tempo na escola como os prisioneiros nas cadeias. Não é assim. Não é assim. Com esta metáfora. No recreio. Passam menos tempo. No recreio. Isto é uma má metáfora, porque quer os recreios, quer as escolas não têm em Portugal nenhuma analogia possível. Os nossos recreios nem têm condições. Mariana, se me permites, não tem nenhuma analogia com as prisões. Não tem nenhuma analogia com as prisões. Há recreios melhores, há recreios piores, há escolas com melhores condições infraestruturais, escolas com menores condições infraestruturais, mas a ideia de que as escolas são
armazéns de crianças e que as pessoas são uma espécie de guardas prisionais, que é onde, indo longe, esta metáfora nos pode conduzir, é uma metáfora profundamente desagradável para chocar. e errónea. É essa a questão. O que importa é olhar para a nossa realidade conselho e ver de que forma é que estamos a responder a essa necessidade. E a essa necessidade a Câmara de Guimarães responde bem. Não há a menor dúvida. Aqui o problema é, se quisermos, uma crítica externa a esta lógica, porque a Câmara de Guimarães responde bem às necessidades da escola a tempo inteiro, se quisermos, gostando ou não se gostando da ideia, mas não sei se todos os municípios do país têm as mesmas condições técnicas, infraestruturais, financeiras, para responder a essas necessidades, podendo eventualmente criar aqui uma desigualdade entre municípios num país tão pequeno, que obviamente não é aquilo que se busca, nem aquilo que se procura, nem é aceitável. Mas é evidente que nos últimos anos houve ali uma reestruturação de enorme dimensão. Não quero entrar na polémica se a renovação da parque escolar foi mal feita, foi bem feita, mas a verdade é que, facticamente, mais uma vez, a parque escolar operou uma mudança infraestrutural de grande dimensão. Há quem diga até desproporcionada, a mais. Não é? Eu acho que a grande crítica à parque escolar, por exemplo, é o excesso de construção, talvez. O excesso de construção que resulta no excesso de custos variados, inclusive os custos de gestão. Não é porque não construíram o pavilhão desportivo do João de Meira, por isso não houve excesso de construção. Não houve nem construíram a biblioteca, por isso não houve excesso de construção. Não foi a parque escolar até que construiu isso. Mas é no seguimento. Isso não tem diretamente a ver com a parque escolar. Mas houve uma grande transformação, mas ficaram muitas escolas de fora. Ficaram ainda muitas escolas de fora que precisavam ser recuperadas. 600 na lista do governo. E também de Guimarães. E claro que houve nos últimos anos um problema de investimento, não em Guimarães, mas no país globalmente. Um problema de investimento global. O país investiu pouco. O orçamento, a percentagem do orçamento para investimento público não foi aquilo que todos gostaríamos, decorrente das crises variadas, da crise financeira primeiro, depois da crise do Covid e agora da crise que decorre, da crise da inflação e da crise da guerra em que estamos envolvidos. Mas aproveitando o facto de termos cá ser a vereadora, sim. O que é que gostavas que... Eu gostava que houvesse uma intervenção na Afonso Henriques, uma intervenção no agrupamento... Da autarquia. Da autarquia, exatamente. Gostava que houvesse, como há em Santo Cato. A Câmara assumiu Santo Cato. Pode-se dizer... Tarde, nunca é tarde, não é? Enfim, não tão cedo como se gostaria, mas interveio em Santo Cato. Eu gostaria que pudesse intervir também na Dom Afonso Henriques. Gostaria muito que pudesse intervir no agrupamento de escolas Francisco Landa, na parte que diz respeito à autarquia, onde eu trabalho cotidianamente. Isso depende das prioridades orçamentárias da Câmara Municipal de Guimarães. E que esta Câmara, ao longo destes anos todos, tem feito um enorme investimento infraestrutural em Guimarães, isso tem feito. E até um investimento pedagógico. Eu devo dizer, tem feito um enorme investimento infraestrutural e pedagógico, que nunca chega. A ideia que temos todas as escolas no seu melhor nível, como o piso XPTO da Francisco Landa da Martins Sarmento, porque é muito difícil atingir esse nível em todas as escolas, em todos os sítios do país e também em Guimarães. Mas, por exemplo, do ponto de vista pedagógico, a Câmara de Guimarães tem programas pedagógicos para as escolas básicas e secundárias de enorme qualidade e enorme quantidade. E há quem diga, e isso até poderia ser discutido, que talvez em excesso. Talvez em excesso, eventualmente intrometendo-se ou pressionando, pelo menos, a autonomia pedagógica das próprias escolas. Está tudo excepcional. Mas, independentemente de se ter ou não se ter, independentemente de se achar que é em excesso ou não é, ou antes de se estar a intrometer ou não estar, o que é verdade é que tem um programa de grande qualidade. A questão não é em grande quantidade e em grande qualidade. E isto ninguém pode negar, porque os programas são às dezenas, todos os dias as escolas são inundadas de solicitações para corresponderem e muitas vezes as escolas nem têm tempo de corresponder a essas solicitações. Portanto, então a Câmara não sabe que as professores não têm tempo para responder a tantas solicitações. Ou as escolas, a comunidade escolar mas por acaso também os não tem tempo para responder. O que isto mostra
é que o investimento é muito grande. É muito grande e é qualificado. E isso eu penso que é reconhecido globalmente, independentemente de, no caso pontual X ou no caso pontual Y, todos gostássemos que a Câmara fosse mais célere ou fosse mais expedita. Isso é uma inevitabilidade que isso possa acontecer. Sra. Vereadora, algum comentário que se lhe parece? Portanto, primeiro Sobretudo dizer... esta acusação de um certo excesso de intervenção. Primeiro dizer... Mas eu respondo. Eu respondo a tudo, não tenho problema nenhum. Pelas boas decisões e pelas más decisões que posso eventualmente tomar. Dizer ao Sr. que não está tudo excepcional, de todo. E dizer que tudo aquilo, quem me dera ter dinheiro para fazer obras em todas as escolas. Serei, de certeza absoluta, a primeira pessoa, porque sou a mais pressionada e a que mais visita as escolas todas do Conselho, a saber das necessidades da escola. Portanto, quem me dera. Dizer-vos também que nós não temos uma realidade no país exatamente igual. Só para vos dar um exemplo. A Câmara Municipal de Guimarães tem um orçamento à volta de 100 milhões de euros. Certo? Há um Conselho, tem 240 km². Há um concelho da área metropolitana de Lisboa, por exemplo, que tem 40 km² de área e tem um orçamento municipal de 285 milhões. E eu costumo dizer que as dificuldades que nós temos, Guimarães, não somos dos parentes pobres, digamos assim. Portanto, quando nós temos um orçamento de 100 milhões, onde nós vamos buscar mais de 20 milhões para a educação, estamos bem, comparado com muitos outros. Mas há outros municípios que vão, obviamente, mais à frente. Mas isto não tem a ver com uma questão de educação, tem a ver com o desenvolvimento do território, como vocês devem perceber. E, portanto, eu sou a primeira a querer que as escolas entrem em obras, como é óbvio. E certamente nenhum de vocês tem dúvidas que esta é a vontade, e é a vontade do Executivo, é a vontade do Sr. Presidente. Em relação ao excesso, dizer-vos que aquilo que o Francisco dizia é absolutamente verdade. Muitas vezes é lido pelas escolas o excesso que a Câmara faz para alguns projetos entrarem nas escolas. Mas quando a Câmara decide alguns projetos para entrarem nas escolas, ponto 1, não obriga nenhuma escola a participar. Ponto 2, não obriga nenhum professor a participar. Portanto, a autonomia pedagógica da escola e do professor é absolutamente tida em conta pelo município. Não há nenhum sítio que me digam que eu obriguei. Aquilo que nós fazemos é, tendo em conta as dificuldades das escolas, as dificuldades dos alunos, os projetos que nos são apresentados, nós apresentamos os projetos às escolas. E depois as escolas, obviamente, se o entendem, devem fazê-lo. Quando nós temos um projeto numa escola, não significa que temos todas as turmas a trabalhar aquele projeto. Podemos ter a turma X que precisa daquele projeto e a turma Y que precisa daquele projeto. É esse o meu pensar. É esta oferta às escolas, esta possibilidade junto às escolas. E por um lado há este excesso que foi dito, que muitas vezes é feita esta leitura, e depois, por outro lado, há uma pressão muito grande de parte das escolas para que determinados projetos sejam colocados nas escolas. Portanto, porque há um projeto que está às vezes numa escola piloto e se quer que seja alastrado a outra escola, ou porque se conhece um projeto num concelho vizinho e se quer. Portanto, é esta dualidade que nós temos de fazer. Aqui a intervenção do município é mesmo disponibilizar às escolas projetos, capacidades extra que a escola não tem dentro do seu quadro, dentro das suas possibilidades, que permitam melhorar a estimulação dos alunos em aprendizagens diferenciadas, como são as artes performativas, como é a atividade esportiva, a literacia financeira, por exemplo. Mas as artes performativas, que já falou aí 2 vezes, não se podem basear apenas em artes plásticas, tem que haver mais do que... Temos artes performativas... Mas não é em todas as escolas. Temos em todas dança, as teatro, em todas as escolas há essas todas as escolas do ofertas. pré-escolar e do primeiro ciclo. Tem todas essas ofertas. E então o que é que os meninos fazem no apoio à família das 5h30 às 7? Já não falo das 7h30 às 9, mas das 5h30 às 7. Eu posso dizer, as crianças têm. Todas as escolas. Em todas as escolas. E o projeto que nós temos em atividades de animação e apoio à família e a componente de apoio à família tem como objetivo ter esta universalidade, que era o que não tinha antes de eu chegar. Quando eu cheguei, o que nós tínhamos era escolas em que tinham na mesma escola o tempo inteiro. Isto não é uma coisa de agora. Claro. Era uma coisa que já existia. Mas era feita pelos APS. Mas agora está-se a falar muito neste assunto. Está-se a falar muito neste assunto porque os meninos não podem estar 3 horas a olhar para a televisão à espera que os pais, que não são obrigados a levar, sabemos que não são obrigados, mas que têm que levar porque têm as suas vidas ocupadas, Mariana, e não podem de alguma forma
resolve com a Não, é só mediadora para responder ao Francisco, porque interpretou. Sim, interpretaste a frase que é chocante e que não a podemos levar numa interpretação tão longe como os professores serem carcereiros, não é? Mas a questão é que os pais, se os levam a essas horas, é porque são obrigados a levá-los. Não são obrigados pela escola, não são obrigados pela senhora vereadora, mas são obrigados pela vida que têm a colocar lá os seus filhos porque não têm onde os colocar. E por isso, há aqui todas estas questões que temos que resolver e que penso que é unânime, que todos aqui estamos, não estamos de acordo que as crianças passem tanto tempo na escola. O ideal seria passar com os pais, seria sair da escola e ter tempo ainda para estar com os seus pais, porque isto seria o ideal e seria o que se esperaria em 2022, penso eu. Não sei se estou assim tão iludida com uma evolução e um desenvolvimento da sociedade que já deveria estar num outro patamar, e não é da responsabilidade da Câmara, é verdade, mas hoje estamos a falar de educação. A questão é se todas as crianças de Guimarães, em todas as escolas, têm a mesma oportunidade nestes tempos que não estão em conteúdos, mas estão a ter outras atividades. É que antes nós temos este projeto universal. Se uma criança numa determinada escola tinha uma oferta completamente diferenciada de uma criança que estava numa outra escola, numa outra ponta do concelho. E isto acontecia mais, quanto mais urbana fosse a escola, mais capacidade financeira muitas vezes as famílias têm, significava que ela tinha uma oferta maior. Quando a criança estava mais afastada em contextos mais empobrecidos, o que acontecia é que a sua oferta era menor e a criança ficava na escola, muitas vezes, ou na vizinha do lado, ou no ATL da paróquia, ou o que é que seja, nas várias ofertas que pululavam por este concelho e continuam a existir, e estava a ver televisão. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer, com um esforço financeiro enorme, é que este tempo que não deviam estar na escola, e aí não sou tão linear como a Mariana, porque há crianças em que o melhor tempo que eles estão na escola. Não podemos partir do pressuposto que todas as crianças estão bem em casa. Mas isso já é outra questão. Mas é verdade. Isso é uma questão grave social, não é? Reconheço. Portanto, a pobreza existe e existem as famílias e existem as famílias disfuncionais. Não é disso que se está a tratar agora. Isso são questões muito pontuais. Atenção, que nós obrigamos a que as famílias nos demonstrem com os horários de trabalho que precisam da resposta da escola a tempo inteiro. Nós obrigamos a isso. Temos pessoas. Há um limite de alunos para ter um professor, para ter um técnico? Não há limite nenhum. A questão é que nós achamos que a criança deve estar o mais possível em casa. Isto é, se a mãe está em casa, ou o pai, ou a avó, a partir das 5:30 da tarde, porque é que a criança não vai embora? Porque é que fica na escola? E, portanto, estamos a tentar criar alguns obstáculos exatamente para responder a isso, para que a criança não fique muito tempo na escola. E nós, o único tempo em que não temos escola a tempo inteiro é o mês de agosto. E nós temos uma pressão enorme até para o mês de agosto. E, portanto, isto é uma questão social muito grave. E nós não queremos ceder, porque também temos consciência que as próprias famílias têm de se reorganizar, porque se nós facilitarmos e dizermos nós ficamos com as crianças sempre, e o mês de agosto, as famílias vão reorganizar-se também em função deste tempo. E, portanto, aquilo que, para sintetizar, porque peço desculpa, mas tinha de responder, dizer que aquilo que nós temos é uma atividade diária, portanto, das 5:30, a partir das 7:30 da manhã não temos nada. As crianças chegam, porque há uma criança às 7:30, outra chega às 8 menos um quarto, outra chega às 8, outra chega às 8 e um quarto, e portanto tem funcionários que os vão acompanhar. Depois, a partir das 5:30, nós temos uma atividade... Acompanhar é uma coisa, guardar é outra. Acompanhar. Acompanhar. Eu não gosto de guardadores. Há os guardadores de rebanho e não guardadores de crianças. Digo sempre isso. E levava-nos muito longe esta discussão para outras áreas. Aquilo que elas têm é uma atividade diária, portanto, ou artes performativas, ou atividade física e desportiva, ou um outro projeto que nós vamos integrando. Por exemplo, eles têm o judo, tiveram ginástica com o Guimagim, tiveram literacia financeira, tiveram leitura até com a Florabella da Mercado Azul. Portanto, nós vamos fazendo atividades diferenciadas para trazer aqui alguma diferenciação. E a partir das 6:15, 6:30, os meninos têm um suplemento de refeição, que nós lhe damos às 5:30, têm uma atividade e depois começam a ir embora. E a grande guerra que nós tivemos é que os pais querem que os meninos façam os trabalhos de casa. E que eu acho que é absolutamente
impensável. Nós dizemos que a criança está até às 5h30 na escola e depois ainda vai fazer os trabalhos de casa. É claro que isto depois passa por um trabalho com as escolas e com os professores para dizer que se a criança está das 7h30 da manhã às 7 da tarde na escola, não se pode exigir trabalho de casa. E, portanto, o trabalho de casa, que muitas vezes era feito nos ATLs, era alguém dizer ao menino, responda aqui isto e aquilo. Porque é que isto aumenta para a capacidade da criança? Esta é a minha guerra, eu estou nos Conselhos Gerais todos. E eu estou sempre a dizer, expliquem-me o que é que faz melhorar com que uma criança que está estafada de estar na escola e alguém lhe faz uma ficha. Não, ela tem de brincar, tem de estar livre, tem de fazer coisas diferentes, tem de ser diferente. Porque é isso que nós fazemos. E é esse o nosso projeto da componente de apoio à família. Era melhor os meninos estarem em casa, 90% era. Podem estar, não podem. Bom, minhas senhoras e senhores, parece incrível, mas já ultrapassamos o nosso tempo, portanto eu vou-lhes pedir rapidamente a todos comentários breves num minuto, porque já passamos o tempo. Terá que ser 1 minuto e 45. Eu teria aqui alguns apontamentos relativamente a algumas questões que gostaria de colocar à Sra. Vice-Presidente. Em primeiro lugar, alguns episódios que nos chegaram relativamente ao pretérito do ano letivo, relativamente a alguns episódios limite, no sentido de riscos de cortes de luz e de telefone, se isso está completamente acautelado, que julgo que estará e que não haverá qualquer tipo de problema, mas que foi algum reporte que nos chegou relativamente a isso. Outra questão, porque a minha primeira pergunta, que eu lhe coloquei quando da minha primeira intervenção, estava entrelaçado já a cautelar uma segunda intervenção, que tem que ver com uma posição que ocorreu hoje na reunião de Câmara, porque eu temo precisamente que o déficit que há no envelope financeiro esteja já a ter um impacto a nível das políticas que Guimarães pode assumir. O PSD apresentou hoje uma proposta, como sabe, de atribuição... Hoje, porque estamos a gravar o programa numa quinta-feira. Exatamente. E que uma proposta que passava por 20 euros para cada aluno em material, de apoio a material escolar. Proposta esta que, numa lógica, o universo são 17.500 alunos, mas contando também com o pré-escolar. Eu julgo que o universo de alunos que nós teríamos a reportar seria à volta de 15 mil alunos, o que dava aqui um valor de 300 mil euros. E que me pareceu que a argumentação do Sr. Presidente da Câmara foi a que estava à mão de semear, no sentido de dizer que esse apoio tinha que ser dado só apenas e só aos alunos que dele carecessem, quando nós sabemos que nem o Governo utilizou esse critério agora, quando atribuiu... Mas nós não temos que seguir o mesmo critério do Governo. Só para salvaguardar. Mas esse critério tem que ter uma lógica inerente, não é? Claro. E dizer que, inclusivamente, na atribuição também dos manuais escolares, também não há destrinça entre quem tem e quem não tem. Portanto, é um argumento que me pareceu carecer de razoabilidade mínima. Entenderam? E julgo que a razoabilidade pode estar precisamente em haver déficit de tesouraria para suportar mais este custo de 300 mil euros, que me parecia claramente uma proposta justa, equilibrada e sóbria. E, portanto, não entendemos porque é que o PS votou contra, a variação socialista votou contra. Não, só mais 3 pontos, porque tenho que tocar só aqui em mais 3 pontos. O Parque Escolar de Azurém, o Centro Escolar de Azurém, gostaria que já estivesse em obra e, sobretudo, uma escola que me diz muito, como sabem, a Escola da Pegada, que é onde os meus filhos, um filho já estudou e outro está a estudar, que fico triste que tivesse sido construído o hotel sem antes ter sido construído o centro escolar, em que inclusivamente a passagem que lá foi agora feita de vários caminhões terem que passar lá durante o período escolar me preocupar, sem prejuízo do esforço que foi feito agora, no sentido de ser construído um campo de futebol para a prática desportiva, em que a comunidade escolar também se uniu. E a própria Presidente da Junta também teve uma intervenção positiva e a Câmara Municipal também deu a cobertura necessariamente, e aí nesse aspecto tiveram bem que ainda conseguiram construir o campo a tempo para que os meninos tivessem... Apesar de não acreditar. Apesar de não acreditar, mas ainda foi possível. Mas também porque a comunidade escolar se uniu. A questão é que eu entendo é que devia haver aqui um planeamento. E o último ponto que tem a ver também com o planeamento, que é uma coisa que o PSD foi muito criticado também nas últimas eleições autárquicas, que defendeu, apostou muito nas creches. Não sei se recordam, que era um ponto que o Bruno Fernandes falava muito. Eu acho que aí, inclusivamente julgo que a própria doutora Adelina Pinto já falou nisso, que há uma dificuldade de responder a nível da oferta do pré-escolar. Eu julgo que aí deveria ter havido um planeamento. Bem sei que o orçamento é fácil planear, mas depois o orçamento não cobre. Mas, de facto, deveria haver um planeamento, porque a nível das creches e do pré-escolar há uma pressão muito grande para os pais para poderem colocar os filhos no lugar. Peço desculpa, a noção de tempo é muito elástica e agora vou ver como é que a senhora vereadora vai conseguir 1 minuto
Eu resolvo. Cortes de luz resolvido, tinha a ver com uma questão que é, nós entregamos o dinheiro às escolas, as escolas entregam ao IGF, o IGF devolve às escolas, portanto é este processo, burocracia que não era esta necessária. burocracia que não está resolvida, mas que entretanto nós fomos resolvendo, portanto está resolvido. A questão dos 20 euros não teve a ver com o envelope financeiro, com a questão do que tem. Teve a ver, como eu expliquei, eu acho que neste momento, eu percebo a oposição, eu acho que isto é uma medida em que eu vou ser altamente criticada por toda a população e o Partido Socialista, porque não apoiámos 20 euros, olha, não dão 20 euros, não sei o quê. Era o mais fácil, era nós darmos os 20 euros. Honestamente, é meu entendimento que neste momento não se justifica. Não se justifica perante todos os apoios que nós damos, perante todos os apoios que já foram dados, perante todos os apoios que as escolas estão prontas a dar, não se justifica. Acho que se justifica nós sabermos, como fazemos desde sempre, que não é com 20 euros neste mês, é por um apoio sustentado e resolvido a todas as situações. É algo que nos diverge, mas eu acho mesmo isso, e se fizerem, todos os meninos têm direito a lanche, isto é 1,5 milhão de euros que nós gastamos no ano. Portanto, vamos fazer as contas e isto é absolutamente diferenciador. Em relação ao Centro Escolar de Azurenho, também gostava muito que eu tivesse, eu estou cá há 9 anos e falámos há 9 anos do Centro Escolar de Azurenho e, portanto, eu saio em 2025, queria ver se eu deixava inaugurado, não é? Portanto, é realmente uma necessidade, quer pela Escola Santa Luzia, quer pela Escola da Pegada, tem a ver com outras questões de urbanismo, tem a ver com aquela questão que começava. A Escola da Pegada nós resolvemos, ninguém acreditava que nós íamos conseguir, ainda não deram o braço a torcer, ainda ninguém foi capaz de me telefonar a dizer que conseguiu fazer, mas também já estou habituada. Dizer também que nós temos muitas escolas que não têm relevados sintéticos e não houve o drama que houve na Escola da Pegada e, portanto, isto também nos levaria a pensar. Só em relação às creches. As creches é um problema que nós temos de pegar. Por várias questões. Na questão da oferta, a questão do trabalho que é feito com as crianças, o facto das creches estarem entregues muitas vezes às IPSS e, portanto, é muito na perspectiva do cuidador. A maior parte dos países da Europa tem a entregar as creches à educação, não do aprender a ler ou escrever, como muitas vezes se percebe, mas sim na perspectiva da estimulação, e isto tem de ser um pensamento muito mais. A nível do ProChild, nós estamos a fazer isso com as creches de Pevidém no acompanhamento, estamos a fazer uma grande pressão junto do Governo, quer para o aumento do número de creches, quer para alguma alteração do trabalho que as creches estão a fazer. Mariana Silva, num minuto, uma espécie de... Vai ser difícil num minuto. Mas a questão da segurança das crianças nas nossas escolas também é importante, sobretudo cá fora, não há passeios, não há estruturas em alguns espaços para que as crianças circulem em segurança. Falo de Mascotelos, por exemplo, e falo da Escola da Pegada. Não lhe posso dar os parabéns por ter conseguido construir o campo a tempo, porque acho que é indecente termos as crianças a ter aulas junto com caminhões, obras, barulho, pó e tudo aquilo que acontece ali ao lado daquela escola. Peço desculpa por ter uma opinião divergente, pelos vistos. Sei que não pode pegar nas crianças e pô-las noutro sítio da noite para o dia, mas pode esperar que o hotel cresça, porque não é assim tão urgente e necessário. Vou mesmo terminar. A construção do hotel. E depois também gostaria de lhe perguntar as bolsas para os alunos do ensino superior, visto que estamos numa fase difícil também economicamente para as nossas famílias. A Universidade do Minho conseguiu quase preencher mais de 90% das suas vagas e, por isso, perceber se a Câmara também está aqui disponível para aumentar o número de alunos que possam usufruir deste apoio tão necessário para que os nossos alunos continuem a sua escolaridade. Doutora Adelina Pinto. Não ultrapassei assim texto. Desafios, não é? Bem, em relação à segurança, aquilo que nós temos feito é sempre que há intervenções no espaço público nas envolventes das escolas, temos obviamente os cuidados de não vamos a todos de uma vez só, não é? E portanto é óbvio que nos preocupa, apesar de nós termos cada vez menos crianças a chegar a pé à escola, que é outra coisa que me preocupa e que nos levava também a outras... Isso levava-nos ao programa de mobilidade do município. Levava-nos ao programa de mobilidade do município e levávamos também a como é que nós educamos as nossas crianças para viver e também. E por isso, e um dia eu estava numa escola. E um conceito que é capital europeia verde, não é? E por isso também tem que ter essa promoção. Exatamente. E portanto a promoção da autonomia será obviamente importante. Portanto, a questão da segurança é obviamente muito importante, completamente de acordo, e estamos a trabalhar nisso. Não se faz tudo num ano, nem 2, como é óbvio. E depois em relação à questão da Escola da Pegada,
nós temos de cruzar entre o que é a educação e a segurança das nossas crianças e o que é o desenvolvimento do território. Então nós não podemos construir nada nas imediações de nenhuma escola. Portanto, temos de criar um perímetro de 1 quilómetro à volta de uma escola e não se permite construir. Agora, tem de ter com cuidado, tem de se ter planeado, por isso é que nós planeámos fazer a estrada durante as interrupções, tirámos lá as crianças para o Francisco de Holanda, construímos o campo em tempo recorde para não... E, portanto, tivemos todos os cuidados. É óbvio, qual era o ideal? Era não fazer o hotel. Mas depois a oposição vem-nos dizer como é que Guimarães não tem hotéis, como é que vamos receber cá um congresso a oposição e vamos fazer... não, alguma oposição pode dizer isso. Desculpa, a oposição não. Algumas pessoas não somos todos iguais. Não somos todos iguais. Nós temos de ver, portanto, há que desenvolver a cidade, o território e há que dar segurança às crianças. E este é o equilíbrio. Pois, se o centro escolar já existisse, se o centro escolar de Azurém, se calhar o hotel já teria ali lidado de outra forma. Como já disse, e muito mais, não é? O nosso tempo já passou mesmo, de tal forma que o Francisco Teixeira prescinde da última intervenção, porque, apesar de tudo, nós certamente hoje ganhamos a presença, uma outra presença da Sra. Vereadora num outro programa lá mais para a frente. Teremos todo o gosto em recebê-la e talvez o consigamos ter. Mas por agora, um minuto final, gostava de lhes perguntar, como habitualmente eu faço, se há algum tema que devíamos ter tratado e não tratamos, Carlos Caneja Amorim. Muito rapidamente. Mas é que só 30 segundos. Uma nota só sobre a situação dos bombeiros voluntários das Taipas, relativamente à situação delicada que está a atravessar. Um apelo ao bom senso e que a questão que neste momento existe entre o Corpo de Bombeiros e a direção seja ultrapassada. Mariana Silva, e no teu minuto? No meu minuto é só o calendário, o programa Ai, olha, agora tive uma branca do Cineclube e para apelar a que as pessoas vão ao cinema e que usufruam deste programa. Agora que já não precisamos levar máscara, não é? Francisco Teixeira. Não, a minha proposta é que no próximo sábado as pessoas vão ao Paço dos Duques assistir e participar no concerto comemorativo dos 200 anos da Constituição Liberal de 1822, organizado pela Associação Artística Vimaranense, com o apoio da Câmara Municipal de Guimarães. Enfim, vai há 200 anos, nem toda a gente sabe, mas a Constituição de 1822 foi a primeira Constituição positiva, pois é um termo jurídico, a primeira Constituição positiva portuguesa, e que liga depois com a Constituição de 1911, a Primeira República, e depois também com a Constituição de 66, a Constituição Democrática e Liberal portuguesa, do nosso atual regime. Tudo começou com a Revolução Vintista, não é? 1820 e depois 1822, e numa terra que tem até alguns pergaminhos históricos conservadores, nós queremos assinalar o momento do fim do absolutismo em Portugal. E sobre isso também queres recordar aqui os livros, os diários das Cortes Gerais? Sim, exatamente. Eu apresento ali exatamente o Diário das Cortes Gerais de 1822. Há uma página a seguir justamente do dia 23 de setembro, embora o nosso concerto é no dia 17. Aqueles, enfim... permite-me a exibição, aqueles 2 volumes são meus, pessoais, não é? São da época, não é? São 2 volumes datas dos debates da Assembleia da República, peço desculpa, das Cortes Gerais, em que foi aprovada a Constituição. Não resistiu ao republicanismo. Mas na altura é preciso que se diga que esta Constituição de 1822 era uma Constituição radical para a época e seria demasiadamente avançada para a época. Tanto assim que da primeira vez só demorou um ano, não é? Seria hoje uma coisa da esquerda radical, não é? Tanto assim que só durou um ano, mas que inaugurou o nosso regime democrático e de soberania popular, conforme conhecemos, disso não há dúvida nenhuma. E com esta referência histórica, chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Obviamente que não podemos concluir sem agradecer à doutora Adelina Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães e vereadora com responsabilidades, entre muitas outras, na área da educação, a gentileza com que acedeu o nosso convite e o entusiasmo com que pôs nesta participação. Esperamos que tenha gostado de estar connosco e desta forma também mereçamos um outro programa em que lá mais para a frente possamos fazer uma espécie de checklist ou como está a correr este novo ano escolar. Guimarães em Debate regressa na próxima sexta-feira a partir das 21h.